Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Durante este período da Páscoa, geralmente visitamos escrituras como 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Geralmente, temos uma tendência de nos examinarmos de uma maneira negativa. E, através desse processo de examinação, muitos de nós ficamos desencorajados. Sim, precisamos de nos examinar. Sim, precisamos de identificar pontos na nossa vida para mudarmos, mas a intenção aqui no versículo 28 é: assim coma do pão. Não está a dizer não coma. Não está a dizer fique tão desencorajado que agora desista do caminho. Porque está a dizer fique encorajado pelo que Jesus Cristo fez, pelo sacrifício dele que fez por você e por mim, e através disso examinamos-nos para virmos a ser melhores pessoas de uma maneira positiva e encorajadora. Por isso, hoje, queridos irmãos, eu desejo de ver ou analisar o caminho de Deus de um lado de encorajamento, de um lado encorajador. E, particularmente, isto é aplicável à Páscoa. Vejamos então um versículo muito importante em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Você analisou o que está aqui a dizer? Que Jesus Cristo, com uma única oferta do seu corpo, aperfeiçoou para sempre nós, como cristãos, que estamos a seguir este caminho de santificação. Queridos irmãos, isto é muito encorajador, porque demonstra a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a nossa morte. A vitória de Jesus Cristo. Queridos irmãos, aperfeiçoou. Deus fez a sua parte através de Jesus Cristo. E é como se esteja completado. Se você e eu não desistirmos, vamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoou para sempre. Perante os olhos de Deus, é como uma coisa que está feita, completada. Por isso, estamos a entender o profundo significado deste versículo? Sim, não está aqui a falar de eterna salvação. Não, porque está a falar daqueles quantos estão sendo santificados. Sendo santificados. Como lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala acerca de nós, eleitos, pelo conhecimento de Deus, que esse é o plano dele para nós, para sermos eleitos, para ser filhos e filhas de Deus. Isso é o propósito de Deus para a humanidade, para você, para mim, para a humanidade. Através de quê?
através da santificação do Espírito. O Espírito de Deus, que é aquela essência, aquele poder de Deus que Deus nos dá, nos ajuda a ficarmos santos. É a santificação do Espírito para a obediência. Jesus Cristo morreu, deu a sua vida, deu o seu sangue. E através disso, graças a Deus, Ele nos enviou o seu Espírito, que é aquele Consolador, que é aquele ajudante, que é aquele Espírito dele, aquela essência dele, aquele poder dele, que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. Queridos irmãos, Ele aperfeiçoou para sempre. Deus nos está a dizer que você vai vencer. Você tem a possibilidade de vencer, desde que você não desista. Por isso, fique encorajado com isto. Porque vê-se aqui a santificação do Espírito, primeiro, para a obediência, e segundo, para a expressão do sangue de Jesus Cristo. Não é só o sangue que é parte do cálice da Páscoa, mas é a expressão do sangue do Espírito para além da Páscoa. Falaremos um pouco mais disso daqui a pouco. Então, continuando em Hebreus, capítulo 10, lemos no versículo 12. Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, para os nossos pecados, pelos nossos pecados, o sacrifício do corpo dele. Ele morreu, deu o seu sangue, deu a sua vida. Então assentou-se à destra de Deus. Jesus Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício. Irmãos, é para sempre. Está completado. O sacrifício está completado. E através deste único sacrifício, como lemos no versículo 14, há pouco, lemos: por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Sim, sabemos que em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus está-nos a dar de graça a vida eterna, está claro, sob uma condição. Qual é essa condição? Em Lucas, capítulo 13, Jesus Cristo diz muito claramente qual é essa condição. Lucas, capítulo 13, veja no versículo 3, diz: se, porém, não vos arrepender-vos, todos igualmente perecereis. Estava a falar acerca da morte, da queda daquelas pessoas que estavam na Galileia e também aqueles da torre de Siloé, e depois diz também no versículo 5, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então existe, está claro, uma condição. Jesus Cristo fez tudo para nós, fez tudo para nos aperfeiçoar, mas Ele nos dá uma condição. Nós temos que nos comprometer
para arrepender e usar o Espírito Santo que Ele nos dá para a santificação, porque diz que estamos sendo santificados. A santificação do Espírito para a obediência e para a expressão dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo para a expressão dos nossos pecados. E por isso lemos há pouco, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, e assim coma e beba do pão e do cálice. E por isso, tome estes símbolos. Por quê? Porque são encorajadores. Porque através disto temos acesso ao dom de Deus, que é a vida eterna, e que seremos aperfeiçoados, desde que nós nos arrependamos e não desistamos. Queridos irmãos, isto é algo para estar encorajado e ter uma abordagem positiva, encorajadora perante a Páscoa. Não é para estar completamente desencorajado, porque Deus está a dar a você um dom de graça. Mas que beleza, mas que bondade, mas que graça de Deus. Então vamos continuar a ler em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vemos agora no versículo 19. Hebreus 10, versículo 19, que diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez, coragem. Porquê? Porque estamos encorajados pelo que Jesus Cristo, pelo que Deus está a fazer por nós através do seu Filho. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isto é no trono de Deus. Como? Pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue que Ele nos deu no dia da Páscoa. Sim, essa Páscoa não foi num domingo, irmãos. E em nenhum lugar se vê na Bíblia uma instrução para observar a Páscoa no domingo. A Páscoa é no dia 14 do calendário de Deus, calendário hebraico, que nesse ano em que Jesus Cristo morreu, foi uma quarta-feira. Ele ofereceu os símbolos na terça-feira à noite, ao início desse dia, porque Deus vê os dias de pôr do sol a pôr do sol, e depois ele sofreu, e ele então deu a sua vida. Esses eventos todos aconteceram durante esse período de 24 horas, que é o dia da Páscoa, de pôr do sol a pôr do sol. E por isso, diz aqui, entremos com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Um caminho novo, encorajador, porque Ele abriu as portas para você e eu podermos entrar espiritualmente, quando oramos, na própria presença de Deus Pai, e orar, e Ele nos ouve através do nosso intermediador, que é Jesus Cristo. Através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho, Hebreus capítulo 10, versículo 20, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, com coragem, com confiança, tendo o coração purificado da má consciência. Da má consciência.
e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão desta esperança. Desta esperança encorajadora, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Deus não mente. E por isso diz, Ele nos aperfeiçoou para sempre. É uma garantia. Desde que você se arrependa, não desista. Queridos irmãos, por isso consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por isso, precisamos estar encorajados e estimularmos um ao outro positivamente ao amor e às boas obras. Queridos irmãos, o amor de Deus é que Ele nos deu o seu único Filho. Vejamos isso em João capítulo 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho que foi o único que foi gerado como um ser físico através do Pai Celestial, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo o que acredita em Cristo, o que Cristo fez, que temos confiança no que Ele fez, porque Ele nos justificou de graça pela confiança dEle, e agora precisamos ter confiança nele. De confiança a confiança, de fé a fé. Todo o que nele crê. Porque quando eu confio, quando eu tenho confiança numa pessoa, eu vou fazer o que essa pessoa diz para eu fazer, porque eu tenho confiança no que ele está a dizer, porque é a coisa correta. Se eu estou a acreditar em Deus e no que Jesus Cristo fez, e se eu acredito nele, vou fazer o que ele diz para eu fazer. E por isso, quando vemos aqui a palavra crer, significa a ação atrás dessa crença é obediência. Por isso, aquele que crê nele vai obedecer nele. E aquele que crê nele e que obedece nele, ou a ele, não pereça, mas vai ter a vida eterna. Por isso é que diz. Por isso é que Jesus Cristo disse em Lucas 13, versículo 3 e versículo 5, que lemos há pouco: se não vos arrependermos. Porquê? Porque temos que obedecer. Arrepender, temos que obedecer. Mas isso não é razão de estar desencorajado, não. Obedecer às leis de Deus, que é amor para com o próximo, não há nada errado com isso, isso é encorajador. Matar uma pessoa não é encorajador, correto? Odiar uma pessoa não é encorajador, dizer mal de uma pessoa não é encorajador, mas dizer bem é encorajador. Roubar não é encorajador, mas não roubar, sim, é ter respeito pelas coisas dos outros. Isso é encorajador. Queridos irmãos, o caminho de Deus é encorajador. E, particularmente, precisamos de tomar nota disso agora durante a Páscoa, porque estamos a nos examinar e, geralmente, nos examinamos do modo negativo. Temos que nos examinar do modo positivo. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, se éramos inimigos de Deus, estávamos a pecar, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ele fez isso
com fé no Pai, com fé que nós nos arrependêssemos. Somos justificados pela fé de Jesus Cristo. Ele fez isso porque ele acreditou no Pai, deu a sua vida acreditando que o Pai o ressuscitaria e deu a sua vida acreditando que este grande ato seria algo que nos motivaria a nos arrependermos completamente. Isso é encorajador, irmãos. E por isso, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, a morte do seu Filho é algo encorajador para nós. Sim, é um preço muito alto, mas ele fez isso para o nosso bem. Isso é encorajador, irmãos. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porquê? Porque ele agora é o nosso sumo sacerdote, está no céu, como nosso advogado de defesa, e quando nós somos atacados por Satanás, porque nós fazemos alguma coisa errada, ele, como nosso advogado de defesa, está aí a aspergir o seu sangue de novo, a dizer: perdoa, e põe aí o seu nome, perdoa, ponha o seu nome, porque a minha morte, o meu sangue, pagou pelo pecado dele. Na condição que se você se arrependa. Como lemos em Lucas 13. Somos reconciliados e ainda mais seremos salvos ao fim deste processo de santificação, como lemos em Hebreus 10, versículo 14, por um sacrifício. Ele, um único sacrifício, nos aperfeiçoou, isto é, aqueles que estão sendo santificados, aqueles que estão neste processo de mudar a sua vida com a ajuda do Espírito Santo, e por isso, ao fim disso, seremos salvos. Porquê? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado de defesa. O nosso sumo sacerdote nos reconcilia. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por médio dele recebemos agora a reconciliação. O perdão. Estamos reconciliados com o Pai. Mediante a morte de Jesus Cristo. E se a morte nos reconcilia, quanto mais seremos salvos, porque Ele agora está vivo ao lado do Pai e está a ser o nosso advogado de defesa, o nosso sumo sacerdote, a mediar por nós. Continuando no versículo 10. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus. Isto é gloriamos. Isto é, estamos alegres. Estamos com alegria. Regozijamos, alegramos, estamos alegres, damos glória a Deus. É uma coisa positiva, é uma coisa encorajadora. E esse é o lado encorajador da Páscoa, irmãos. Vejam comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Precisamos de nos alegrar. Precisamos de estar alegres, precisamos de estar encorajados e alegres porque o Senhor está a fazer por nós. Deu a sua vida por nós. E por isso a Páscoa é um período encorajador.
seja a vossa moderação, a vossa graça, a vossa gentileza, a vossa moderação no que fazem, conhecida de todos os homens. O Dr. McKnight, um escritor, disse que significa mansidão sob provocação, prontidão para perdoar injúrias, equidade nos negócios e doçura de disposição, assim como todo o governo das paixões, isto é, todo o domínio próprio das nossas paixões. E por isso é que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida, a sua moderação, a sua gentileza, a sua mansidão, o seu carinho para com os irmãos é duro ou é manso? É moderado? É gentil? Principalmente quando aqueles são fracos ou estão doentes. Ou temos falta de amor. Ou, por outro lado, somos encorajadores, como Deus nos encoraja pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós não merecíamos. Qual de vocês é que merece o sacrifício de Jesus Cristo? Nenhum. Ninguém. Nem eu, nem você. Nenhum de nós merece o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, seja a sua moderação, a sua maneira de atuar com outras pessoas de uma maneira moderada, equilibrada, que não é dura, mas que é mansa, que é gentil, seja conhecida de todos os homens. De todos os homens. Isso não quer dizer seja conhecida só das boas pessoas. Seja conhecida de todos os homens, incluindo os pecadores. Perto está o Senhor. Irmãos, Jesus Cristo vai voltar brevemente. E Ele vai ser o juiz quando Ele voltar. Se agora é o nosso advogado de defesa. Quando Ele voltar, vai ser o juiz. E por isso, não sejam duros, sejam mansos, sejam moderados. Porque Jesus Cristo é aquele que vai julgar. E veja, por exemplo, em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Sim, porque Jesus Cristo é aquele que deu a vida por nós. Ele é o nosso advogado de defesa agora. Mas quando Ele vier, o juízo foi dado a Ele. Ele vai nos julgar. E Ele tem todo o direito de nos julgar porque Ele deu a sua vida por nós. E por isso o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Você é duro para o seu irmão? Você não usou de misericórdia com o seu irmão? Lembrem-se, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, continuando a ler então em Filipenses,
capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Porquê? Porque estamos encorajados, estamos positivos pelo sacrifício de Jesus Cristo que Ele nos dá. E por isso, não estejam ansiosos de coisa nenhuma. Porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, através da oração e pela súplica, com ações de graça, com gratidão. Temos gratidão pelo que Deus fez por nós? Pensem, neste período da Páscoa, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Temos gratidão? E versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus, que excede o entendimento. Sim, temos dificuldades, temos sofrimentos na nossa vida, temos problemas de saúde. Mas temos esta promessa que vamos ter a vida eterna, temos esta promessa que vamos ser perfeitos. Porque Ele nos aperfeiçoou. Para Deus é como se já tivesse feito. Ponto final. Completo. Deus nos aperfeiçoou. E por isso a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isto é, esta atitude positiva. E por isso é que diz, irmãos, pensem em coisas positivas, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é boa fama, boa virtude, louvor. Precisamos de encher as nossas mentes com coisas positivas. Mas se você tem ansiedade, o que você está a permitir que esteja na sua mente? Você diga-me a mim mesmo, você tem ansiedade? Queridos irmãos, as estatísticas são que 50% da população mundial hoje em dia tem ansiedade. Quer dizer, entre duas pessoas que me estão a ouvir agora, uma dessas tem ansiedade. Numa média. E diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porquê? Porque Jesus Cristo nos reconciliou e nos vai salvar, finalmente, porque Ele é o nosso advogado de defesa. Sim, não está a dizer que não passamos por problemas. Não está a dizer que não vamos ter aflições. Sim, não está a dizer que não vamos ter dificuldades nesta vida, ou problemas de saúde, porque estas coisas todas nos fazem melhores pessoas. Mas não estejam ansiosos, porque Deus até dá aos passarinhos comida, não vai dar a nós, que somos filhos dele? Queridos irmãos, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos irmãos, está claro. Deus, Jesus Cristo disse, é preciso que se arrependam. Por exemplo, a lei de Deus diz, trabalha por 6 dias. Sim, descansa num, mas trabalha por 6. Isto é a lei de Deus. Irmãos, precisamos de enrolar as mansas e trabalhar. Seis dias trabalharás. A lei do sábado quer dizer que precisamos trabalhar por 6 dias para poder descansar no sábado. Por isso diz, põe estas coisas positivas no vosso pensamento. Precisamos de ter coisas positivas no nosso pensamento. No versículo 13 diz,
tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso fazer com a força que Cristo nos dá. Naquele que é Cristo. Tudo posso fazer naquele, em Cristo, que me fortalece. Queridos irmãos, você pode vencer. Não esteja desencorajado. Deus está a dar a vitória a você. Diz que já venceu. Foi o que disse, o que lemos em Hebreus 10, versículo 14. Ele nos aperfeiçoou. Mas está claro que temos que fazer a nossa parte. E Deus faz a parte dele. Mas Ele diz que nos aperfeiçoou. Como lemos há pouco, em Romanos 5, versículo 10, diz: somos salvos pela sua vida, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos está a ajudar. E por isso diz, estejam alegres, estejam positivos. E então vão ter esta paz, como lemos no versículo 7 de Filipenses 4, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isto é um ato de alegria. Por exemplo, irmãos, vejam em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando fala acerca do fruto do Espírito Santo de Deus. Diz, o fruto do Espírito inclui as seguintes características. O amor pelos irmãos. A alegria. Queridos irmãos, o caminho de Deus é encorajador, nos dá alegria. E depois, paz. Paz de Deus. E por isso esta alegria é como se fosse o oxigênio que nos ajuda a perseverar até ao fim. Esta alegria é o oxigênio, simbolicamente, que nos ajuda a perseverar até ao fim. E por isso, amor com os outros e esta alegria de Deus, esta paz de Deus, esta ação encorajadora do que Jesus Cristo fez por nós, e isso nos dá esta paz de Deus que as pessoas não entendem. Como podemos ter paz neste mundo de problemas? Em 1 João capítulo 4, lemos que Deus é amor. 1 João capítulo 4. Vejamos o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, vocês amam a irmandade, os irmãos? Sim, alguns amam, outros são um bocado mais frios. Outros, por outro lado, estão a dizer, olha, vocês não amam. Queridos irmãos, não estamos aqui para estar a julgar. Nós temos que fazer a nossa parte. O que os outros fazem ou não fazem é entre eles e Deus. Mas a minha parte é de ser como Deus é amar. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O único que foi gerado desta maneira ao mundo, para vivermos por meio dele. Ora, então isto não é encorajador? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, isto é, para fazer paz com Deus, para pagar pelos nossos pecados, propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
E não me esteja a dizer, olha, aquela pessoa não me ama a mim, por isso não vou amar a ele. Não, você tem que amar ao outro. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Vemos uma vez mais esta palavra de perfeição. Deus nos aperfeiçoou e estamos a ser aperfeiçoados como? Através do amor de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele é nós, em que nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus, a força de Deus, a essência de Deus, que nos ajuda a ser como Deus é. Veja também no versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Uma vez mais, esta palavra, aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo, quando Jesus Cristo vier como juiz, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, irmãos. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, lança fora a ansiedade. Ora, o medo produz tormento, ansiedade. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão e quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar o irmão é a prova de que você ama a Deus. Amar o irmão é a prova que você ama a Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 2 e 3 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são peso, não são pesados. Por que os mandamentos às vezes são pesados para algumas pessoas? Por causa da autojustiça deles. Isso é que faz os mandamentos de Deus pesados. Vejam em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3. Romanos 10, versículo 1 a 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, por exemplo, a minha súplica a favor das outras pessoas nas outras igrejas que andam por aí, são que sejam salvos. A minha vontade para as pessoas nessas outras igrejas que dizem que são cristãos, mas não praticam, é que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Sim, são muito zelosos por Deus. Porém, não com entendimento. Não é que eu sou melhor que os outros, ou que você é melhor que os outros. Mas precisamos de estudar a Bíblia para conhecer o que precisamos de fazer. E o importante aqui que está a dizer é que as pessoas desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Tentam estabelecer a sua própria autojustiça. E assim não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. As pessoas põem pesos nas leis de Deus. Isto é o que os fariseus
faziam. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 3 e 4. Mateus 23, versículo 3 e 4. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Sim, os ministros estão a dizer, fazem. Mas esses ministros, que eram falsos, que eram os fariseus e esses escribas, porém, não os imitem nas suas obras, porque dizem e não fazem. Temos que fazer. Obedecer a Deus, sim, obedecer a Deus. Mas eles estão a dizer coisas, pondo fardos, pondo pesos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os homens de homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Pessoas põem pesos no sábado, pesos que não precisam de estar aí. Pessoas põem pesos nos dias de pães asmos, pesos que não precisam de estar aí. Queridos irmãos, sim, temos que comer pães asmos por 7 dias. Mas essa parte de comer os pães asmos por 7 dias implica que nós precisamos de imitar a Deus, precisamos viver como um novo homem, e esse novo homem tem uma nova atitude de perfeição, de amor. E, queridos irmãos, isso é uma ocasião de cantarmos e regozijarmos com alegria pelo que Deus faz por nós. E por isso lemos em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos irmãos, visto que temos estas testemunhas de Hebreus capítulo 11, de pessoas fiéis, nós temos que tirar este peso, esta autojustiça, mas andar com perseverança, obedecendo às puras leis de Deus, mas sem pôr pesos à volta disso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o autor da fé, o qual tem troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, o qual, em troca da alegria, queridos irmãos, há uma alegria, e por isso suportou o sofrimento. E por isso vejam no versículo 12, de Hebreus 12, por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei retos caminhos para os pés. Não estejam desencorajados, estejam encorajados, andem para a frente. Porquê? Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Isso é no versículo 6, quem me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem? Mas no versículo 5 diz: de maneira alguma te deixarei. Vemos aqui que Jesus Cristo diz: eu não te vou deixar. Deus diz: não te vou deixar. Eu vou completar, vou aperfeiçoar. E, queridos irmãos, o caminho de Deus é encorajador, porque Ele nunca nos vai abandonar, nunca nos vai deixar de fora. Mas temos que nos arrepender. E por isso leiam no capítulo 13, versículo 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor,
o grande pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. Como? Pelo sangue da eterna aliança, pelo seu próprio sangue, do seu sacrifício. Deus nos dá a paz, como lemos aqui no versículo 20. Isto é muito encorajador, irmãos, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso ele, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da sua aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem. Uma vez mais, estamos neste processo de perfeição, estamos sendo santificados. Ele já fez a sua parte. Ele promete que nunca nos deixará. Para cumprirmos a vontade de Deus. E assim, através do Espírito Santo, Deus está a nos aperfeiçoar, está operando em nós, através de Jesus Cristo, através do seu Espírito que Ele faz, Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, e Ele nos manda o seu Espírito para nos ajudar, e por isso nos está operando em vós o que é agradável diante dEle, através de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Mas que pensam, irmãos, o caminho de Deus é encorajador. A glória para todo o sempre é de Deus e de Jesus Cristo. Amém.